Vou deixar o meu coadjuvante aqui, ó, de cena. Então, aí você tá dentro da sua casa e você é mais um coptuber que tem aí. E aí você vê a frase do tio Rogério lá. Ah, ele falou sobre o Mies van der Rohe. Aprendeu a pronúncia? Ludwig Mies van der Rohe, rapaz. E, vou falar, né? Porque menos é mais. E eu vou falar na fotografia. Poxa vida, falou errado. Então, esse é um dos perigos. E vamos pra vinheta. E depois eu vou explicar tudo mais uma vez. Ei, molecada! Agora sou eu, né? Configura. Agora vai o pai. Então, criançada, é o seguinte. Mies van der Rohe foi um arquiteto alemão que ele... Vou falar tudo mais resumidamente, tá bom? Só para dar um pequeno conserto aí. A situação que ele não tem nada a ver na fotografia minimalista é que como ele utilizou a sua frase menos é mais, foi porque simplesmente a arquitetura em época dele, depois que ele saiu da Alemanha, depois da Segunda Guerra, ele foi parar nos Estados Unidos, que ele fez parte da Bauhaus, foi uma escola de designer, de arquitetura. Por exemplo, a cadeira que você, coptuber, fica aí sentado, teve a sua parte estrutural bolada na Bauhaus, porque era um designer que já existia. Designer não, né? Era um designer, porque o designer seria quem trabalha com isso. Então ela tinha um design que já tinha a ver com essa situação minimalista e nada a ver com frase de ninguém. Ou seja, é que a tecnologia, depois de tudo, de partes que o ser humano foi conseguindo aproveitar de materiais para fazer novas estruturas, como o metal, então a Bauhaus começou a desenvolver isso. Então eles conseguiam ter esse contexto já, que eu pudesse dizer, mais modernista ou mais minimalista, porque eu pegava as situações do aço e com a tecnologia, vou entortar e vou transformá-lo numa estrutura de uma cadeira, de uma mesa. E eu sabia que eu podia utilizar pouco material. Então quando Mies van der Rohe disse isso, foi porque na época ele viu que em Chicago, em 1939, tinha muito adorno nas arquiteturas, mesmo já na arquitetura se encaminhando para o lado moderno, saindo da mais antiga, que seria mais clássica, barroca, rococó. Então ele via que eu não precisava às vezes de tanto adorno ou de tanta estrutura, mesmo já tendo um preceito minimalista. Um exemplo: Villa Savoy, do Le Corbusier. Você vê que ele tem os seus pilares, é um retângulo e depois o redondo em cima. As figuras puras têm os seus princípios, onde foi base da arquitetura moderna. E ele, por exemplo, podia chegar e verificar que, poxa, o Le Corbusier usou... Eu tô sem a imagem aqui para fazer a contagem certa. Usou 8 pilares numa fachada. Eu vou usar 6.
esse é um contexto já um tanto quanto puxando ao minimalismo. Eu vou usar 3 e eu vou manter a mesma ideia, o mesmo conceito. Só que depois outros artistas, pois a frase conceitual dá a entender que eu vou usar um menos. Só que é o seguinte, não é necessariamente um objeto sozinho num canto e eu tiro a foto e isso é minimalista, pois eu poderia estar querendo mostrar o detalhe dele. Aí eu fujo do conceito. Eu poderia ter uma piscina de bolinha, vamos dizer, lembrei aqui que uma alegria para dar pro meu cachorro, e não deixaria de ser minimalista. Eu poderia colocar uma sopa de letrinhas com macarrão. Aí, ou seja, eu tenho as letras e eu tenho macarrão disperso ali, formando outros sentidos. E eu não deixaria de ser minimalista, digamos, é só o prato. Poderia estar só o detalhe dos ingredientes como com o prato inteiro. Então, falar no conceito minimalista, pessoas que se aproveitaram da frase para isso é uma coisa. Agora, dizer que ele foi o precursor, associar a isso, aí foram denominações particulares. Pois, por exemplo, eu, Rogério, vou dizer que o abacaxi é ouro. Pronto. Aí alguém vai guardar essa frase e vai usar, poxa, o Rogério em 19 de junho de 2021 já havia dizendo que o abacaxi era ouro. Ou seja, é mais fácil entrar no velho abacaxi mesmo, que é ouro, sabe? Então, é um contexto que eu quis dizer, de uma frase que eu quis exemplificar, e alguém pode aproveitar. Mas aí o que eu quis dizer? Porque o abacaxi vai estar custando o olho da cara? Não. Entenderam? Então eu tenho que tomar cuidado com os aproveitamentos de situações para vídeos, para likes, para algumas situações, porque eu não explico certo. Depois eu verifiquei que o vídeo mostrava umas coisinhas bacanas até, mas o conceito minimalista hoje, agrego novamente, associando que esse menos é mais seria um contexto de menos coisas, às vezes não é isso. O principal hotel de Dubai, que tem aquela sua curvatura e tal, um L ponto em cima, já teve jogador de tênis famoso que foi lá e etc. Dentro do seu átrio, as escadas, você olha para cima, são todas em formas curvas. As escadas não, a parte interna desse átrio são partes curvas. Eu vou botar a imagem aqui depois quando editar. E aí, agora não me lembro se ela era uma designer ou uma arquiteta, acho que era chinesa ou japonesa. Ela foi fazer essa decoração do local, e o que ela fez? Ela usou um conceito que pudesse ser minimalista, que ela colocou nas cores do arco-íris, ou as cores principais deles lá, uma coisa assim. E aí, o dono chegou lá e falou: não, tá muito carnaval isso aí, para resumir. Falou: não quero. Aí ela falou: então eu vou ser mais minimalista ainda. Aí deixou tudo branco. Aí o cara falou: gostei. Porque depois quem completava era a luz ambiente. Só que a luz ambiente não fazia um outro carnaval. Então esses conceitos de eu pegar ali, porque eu assisti o outro e é bacana, eu vou pesquisar para ver quem é. Eu vi num site agora, estava observando sobre isso, falei: será que contextualizaram o Mies van der Rohe com aquilo? Porque ele foi parar nos Estados Unidos depois, porque a Bauhaus parou.
na Segunda Guerra. Uma pena até. Teve pouco tempo de escola. Aí quiseram reabrir. Não lembro se durou pouco tempo. Depois eu conserto mais, vou pegar um livro para vocês verem. E aí alguns alemães de outras partes até foram parar nos Estados Unidos. Parte bélica, parte tecnológica. Os caras bons. E aí esse pessoal aí, como o Myers van der Rohe, foi parar lá. E aí tem uns prédios, por exemplo, que ele lançou, que você vai ver, ele aproveitou a estrutura e colocou o verticalzão lá, metálica, entupido de janela. E eu vou falar que aquilo é minimalista? Sim, porque para a época, como eu digo, ele foi aproveitar a situação do material para colocar lá. Então ele reduziu naquele design, vamos dizer assim, naquele desenho de fachada. Ele viu também o setor urbanístico para eu poder falar que eu quero esse menos sendo mais. Só que lá para 1900 e Guaraná com rolha, que agora eu não me lembro, que eu acabei de olhar num livro, eu vou voltar depois que eu falar aqui, vou acrescentar em outro vídeo, etc. Já tinha o Ruskin, que já estava brigando com isso. Só que ele estava dizendo que, por exemplo, era industrial. Se eu for fazer um detalhe de um corrimão de uma escada ou de uma parte de ferro para um ornamento de uma cadeira, ele já alegava que não era arte aquilo, porque estava sendo feita pela máquina. Era minimalista? Sim, feito em grande escala, como o Myers van der Rohe havia dizendo. Eu estou fazendo algo em grande escala, mas eu tenho que usar uma proporção melhor, uma proporção mais correta, uma quantidade mais certa dos meus elementos. Como eu brinquei do Vila Savoy, de você entupir de pilar ou não, que era a briga que a gente fala de arquiteto e engenheiro. Eu fiz um projeto uma ocasião com uma forma simples, onde tinha a caixa central de elevador e escada, que dava sustentação ao edifício, e 2 pilares de cada lado. Isso foi um projeto que a gente fez em época de faculdade. Olhando aqui, ó, aqui em cima de mim aqui, ó, centralizei aqui, ó, tá vendo? Tinha uma tampa lá, mais ou menos como essa, lá em cima, que seria de cobertura até, onde a gente fez. E também aproveitava-se a parte estrutural em laje adequada e não tinha pilar. Ela ficava em cima da tampa depois superior do elevador. Esse foi um contexto modernista e minimalista, da economia de material, sabendo o que eu posso fazer com a tecnologia atual. Isso é o que o Myers van der Rohe quis falar. Entenderam? Titio explicou? Aprenderam? Então depois eu vou colocar tudo certinho aí para vocês verem aí, com as imagens daquilo que eu tô falando. E vou exemplificar com mais outros 2 livros que a gente tem que estudar muito, do que pegar alguma coisa da internet para falar que, olha, eu vou falar porque eu sei também. Eu vou aqui porque eu sou um coptuber e vou colocar aí. Eu não ia falar desse jeito nesse vídeo, mas foi mais de uma vez a situação. Então eu não vou acariciar ninguém. Eu vou dar uma de enrolando bagaceira, o copiador, aquele que é o que só fala besteira, aquele que é o top master. Infelizmente eu, entre aspas, vou me igualar ao sujeito dessa vez, que é uns puxãozinho de orelha, porque seria muito mais fácil. Ô Rogério, gostei do seu vídeo, cara, você colocou uma denominação aqui, pô, posso usar? Me dá uma dica a respeito, né? Mas o povo não é assim, o ser humano não é assim. Eu comentei em um outro grupo aí, falei, pô, boa sorte pra todo mundo aí de um sorteio. Entendi. Ah, mas você tá participando, né? Falei, tô. Mas independente disso, eu desejei boa sorte pra todos. Então são pessoas que estão com qualidade, esse tem qualidade, eu sigo.
Mas tá com medo do que na vida, cara? É porque eu tenho um canal de YouTube? Quem comenta no YouTube é porque tem um canal de YouTube, né? É que o meu nome tem fotografia também? É chato, né? Não tem nada a ver. E eu gosto, eu acho legal os vídeos da pessoa. Coloquei lá até, falei assim, se quiser a gente tá junto aí, porque eu tenho uma outra situação, eu te ajudo também. Ah não, né? Tipo assim, pô, mas eu não sei quem é você, então eu não posso. Entendeu? Então por enquanto é isso aí, que fica essa coisinha chata assim, Então, Coptubers. Coptubers foi legal. Não é assim, né, gente? A gente tem que estudar muito pra falar, ao invés de exemplificar. Quem eu não saiba nem falar o nome, porque daí, me desculpe, mas eu como arquiteto tenho que te dar um puxão de orelha agora. Não fala, irmão, porque fica feio. E eu não gostei. Tipo assim, eu arquiteto falei, pô, não tô gostando, tá falando isso aí. Deu pra entender? E nesse caso eu estaria com razão. É chato isso, é feio. E aí às vezes a gente fecha portas. Já venho falando isso há mais de ano, por bobagens, por causa de eu sou um coptuber, eu quero falar, eu quero ser. Enfim, aí depois eu explico tudo melhor, que é melhor, né? Tá bom? Então por enquanto é só. Falou!